Você já ouviu falar na Síndrome de Ming? Vem com a gente entender como essa condição rara afeta o corpo humano. A Síndrome de Ming, ou Síndrome de Encefalomiopatia Neurogastrointestinal Mitocondrial, é uma doença genética rara que costuma aparecer dos 10 aos 40 anos de idade, sendo mais comum sua manifestação ainda na adolescência. Essa síndrome atinge principalmente as partes do nosso corpo que mais precisam de energia, como o cérebro, os músculos e o sistema digestivo. E essa é a razão do seu nome. Mas para entender a Ming, primeiro a gente precisa lembrar de quem é responsável pela produção de energia no nosso corpo, a mitocôndria. Mas afinal, o que é uma mitocôndria? Ela é uma organela presente nas células de seres eucarióticos, assim como nós, seres humanos. Uma função dela é produzir o ATP, uma molécula que armazena grande quantidade de energia. Nós podemos pensar que o ATP atua como uma moeda energética para a célula realizar seus processos metabólicos. Fazendo uma analogia ao nosso cotidiano, a mitocôndria pode ser imaginado como a usina elétrica da célula. E por isso, doenças mitocondriais podem afetar diversos tecidos e gerar grande impacto no corpo. A Ming é fruto de uma mutação no DNA que tem herança autossômica recessiva. Logo, para possuir a síndrome, o indivíduo deve receber a informação de ambos os pais. Essa mutação afeta o gene TYMP, responsável pela instrução para a construção da enzima timidina fosforilase, que é necessária para a destruição de certos compostos químicos no nosso corpo. A mutação causa atividade baixa dessa importante enzima, gerando acúmulo de um lixo tóxico nas mitocôndrias, assim como se o lixo de uma fábrica não fosse retirado. Isso prejudica a replicação e o reparo do DNA mitocondrial das nossas células, gerando inúmeras deleções. Deleções são mutações graves que ocorrem quando uma sequência é removida ou deletada da molécula de DNA. Com as mitocôndrias danificadas, as células não conseguem energia suficiente para realizar suas funções, levando a problemas como lentidão dos impulsos nervosos, ineficiência dos movimentos musculares e dificuldade de digerir alimentos. A síndrome de Ming é uma doença progressiva, ou seja, os sintomas vão se agravando com o tempo, especialmente no sistema digestivo. Entre os principais sinais da doença está a fraqueza dos músculos que movimentam os olhos, o que pode causar dificuldade ou até mesmo a incapacidade de mover os olhos normalmente. Outro sinal marcante é o comprometimento grave do funcionamento do sistema digestivo. O estômago e os intestinos perdem a capacidade de se mover corretamente, dificultando a digestão e o trânsito dos alimentos. Com isso, a pessoa pode apresentar sintomas como náuseas, vômitos, dores abdominais frequentes e episódios de diarreia. Essa condição é chamada de dismotilidade gastrointestinal severa. A doença também leva a uma perda de peso intensa, acompanhada de fraqueza extrema, mesmo que a pessoa tente se alimentar. Além disso, a síndrome pode afetar os nervos periféricos, que são aqueles que ficam fora do cérebro e da medula espinhal. Quando esses nervos são danificados, a pessoa pode sentir formigamento, perda de sensibilidade ou dores nos braços e pernas, um quadro chamado de neuropatia periférica. A doença também pode afetar o cérebro, especificamente uma parte chamada substância branca, responsável por transmitir sinais entre diferentes regiões cerebrais. Quando há lesões nessa área, podem surgir dificuldades motoras e cognitivas. Afinal, como é feito o diagnóstico da síndrome de Ming? O diagnóstico da síndrome de Ming pode ser feito por meio de exames de sangue e testes genéticos. Um dos exames de sangue verifica a atividade de uma enzima chamada timidina fosforilase, que normalmente está presente nos glóbulos brancos, que são as células de defesa no nosso organismo. Em pessoas com a síndrome, essa enzima está ausente ou com funcionamento muito reduzido. Nos chamados portadores, pessoas que carregam a mutação, mas não apresentam sintomas, a atividade da enzima já costuma ser mais baixa do que o normal. Além disso, o teste genético é fundamental para confirmar o diagnóstico. Ele analisa o DNA da pessoa em busca de mutações específicas que causam a doença. Esse exame é considerado a forma mais segura e precisa de confirmar a presença da síndrome.
Em alguns casos, também pode ser observado um aumento de substâncias no sangue, como a timidina e a desoxiuridina, que reforçam o diagnóstico da doença. Atualmente, a síndrome de Mindi não tem cura, mas existem tratamentos que podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. As principais opções incluem o transplante de medula óssea, que são células-tronco do sangue. Essa é uma tentativa de corrigir o problema no organismo, mas é um procedimento muito delicado e com alto risco. Por isso, nem sempre é recomendado. Há também o transplante de fígado, responsável por produzir uma enzima, a timidina fosforilase, que falta em quem tem essa síndrome. O transplante pode ajudar a normalizar a função e melhorar o funcionamento do corpo. Além dos transplantes, outras alternativas envolvem a reposição da enzima produzida em laboratório, uma terapia ainda em fase de estudos, e o cuidado com os sintomas, já que a doença afeta principalmente o sistema digestivo. Por isso, um bom suporte nutricional, com dietas especiais ou nutrição por sondas, e o uso de medicamentos para aliviar os sintomas como dores, náuseas e diarreia, pode ser fundamental. A síndrome de Mindi é uma doença classificada como ultra rara, e ainda sabemos pouco sobre ela no Brasil, porque quase não há pesquisas ou informações disponíveis. No mundo todo, acredita-se que essa síndrome afete cerca de uma pessoa a cada 1 milhão. Isso daria mais ou menos 8.000 pessoas no planeta inteiro. Porém, até hoje, só cerca de 200 casos foram oficialmente registrados. Isso mostra que muita gente com a doença ainda não foi diagnosticada, muitas vezes porque os sintomas podem ser confundidos com outros problemas de saúde. Se seguirmos essa média mundial, o esperado seria que o Brasil tivesse por volta de 215 pessoas com a síndrome, mas na prática, menos de 50 pessoas foram realmente diagnosticadas no país, o que acontece principalmente porque a doença é difícil de identificar.